Ok, boa noite. 30 de maio de 2009. Iniciando mais um programa RN Pauta na sua TV Câmara, canal 37. Como é de praxe, a gente sempre começa o programa falando sobre os acontecimentos da semana a nível local e nacional. Primeiro dizer, né, da polêmica que está acontecendo em Brasília no tocante ao Senado. Como sempre, o Senado é a casa dos escândalos, né? O Senado, onde um senador, como também a Câmara Federal, né, tem direito a 12º, que é 12 meses do ano, né? 13º salário, todo trabalhador tem direito. Aí tem o 14º e 15º salário. Né? É um negócio, é um favorecimento fora de série. Ou seja, o trabalhador brasileiro, por lei, ele tem direito a um 13º, que foi criado, imagino eu, na época de Getúlio, para cidadão entrar de férias, trabalha os 12 meses do ano, está de férias, e tem esse 13º, exatamente para ele gastar durante as férias. Só que os parlamentares do Congresso criaram para eles o 14º e o 15º salário. Isso a gente vê que um país onde as riquezas são inúmeras, né? Pode cavar petróleo no Brasil, pode cobrar os impostos todinho, Lula, que quanto mais você arrecada, mais o Congresso parece uma esponja, chupa o dinheiro do povo. O que é para ser gasto com o povo, o Congresso Nacional, né? Depois eu vou até comentar com o nosso entrevistador, que é o professor Luiz Carlos, o que é que ele acha da posição dele sobre. Quer dizer, o trabalhador, além de ganhar um salário mínimo, só tem direito a 13 salários durante o ano. O Congresso tem direito a 14º e 15º. Uma outra coisa que me chamou a atenção também foi o 3º mandato de Lula. Lula tem um deputado, Jackson, não sei de quê, não quero nem saber o nome dele todo. Parece que é de Sergipe. Ele conseguiu 194 assinaturas para pôr, né, no Congresso, na Câmara, a votação para criar, né, o 3º mandato para Lula. E o interessante é que desses 194, 15 são da oposição, 10 é do D e 5 do PSDB. Você vê como estão brincando, né? Estão brincando com a política brasileira. Mas os partidos, o PSDB e o DEM, fizeram pressão e esses 15 vão reiterar a assinatura. E me parece que o negócio vai engavetar. Até porque hoje pela manhã, o Zé Múcio, que é um dos ministros de Lula, disse que Lula jamais pensa em burlar, né, a nossa democracia. Jamais ele pensa em dar esse golpe de criar o 3º mandato. Que a nossa democracia é uma referência na América do Sul. Isso é importante que Lula tenha esse pensamento. Porque realmente Lula está se destacando como estadista a nível nacional e a nível mundial, né? Diria assim. Outra coisa polêmica também que aconteceu a nível local foi o aumento dos coletivos, né? Do transporte coletivo. Você vê que o governo dá 6, 7% de aumento de salário, que esse aumento ele é consumido, né? Quando aumenta o salário, aumenta tudo. E aí vem outro aumento agora no coletivo, onde o estudante, o pai de família, né, já arca com as despesas do Vale Transporte Estudantil, e ainda um aumento desse para 2,15 é um absurdo. Mas a pressão foi grande, né, o movimento nas ruas fizeram com que, né, as autoridades, né, se sensibilizassem, e com isso a prefeita vetou, né? A prefeita vetou, mas o empresariado, né, que esse pessoal é de barriga cheia, sempre querendo mais, diz que o acordo tem que ser cumprido. Ninguém sabe que acordo é esse. Se esse acordo houve participação do Legislativo Municipal, participação das classes que representam, né, no caso a classe estudantil, professores, pais de alunos, etc. É isso aí que as coisas acontecem, e normalmente isso aí é feito no calor da madrugada. No dia seguinte, não, já assinou, está tudo assinado, está tudo feito. Hoje o nosso entrevistado é o professor Luiz Carlos, vereador, pelo PMDB, aqui em nossa capital, e que foi uma das figuras mais de destaque durante a semana no noticiário político, por conta da eleição da mesa diretora. Boa noite, professor Luiz Carlos. Seja bem-vindo mais uma vez no programa RN Pauta. Boa noite, Graciano Luiz. Estamos aqui à disposição. Primeiro, eu queria que você sua opinião sobre o 14º e o 15º salário da classe estudantil, do Congresso Nacional, digo. Na verdade, a gente até esperava que o governo Lula, né,
mudasse muitas coisas e esse seria um ponto desde o primeiro mandato, porque realmente não tem sentido ter o 14º, 15º salário. Nós sabemos que os políticos ganham bem, é necessário que eles ganhem bem, lógico, né? Como todos os trabalhadores, aqueles que têm especialização principalmente, né? Especialidade, então é necessário que tenha um bom salário. Agora, passar para um 14º, 15º, então isso é de políticas antigas, não tem condição de ainda estar existindo esse fato. E a gente vê que era um governo que se esperava que essas mudanças ocorressem, e a gente vai vendo que já está terminando um segundo mandato e as coisas não andam. Então é necessário que essas reformas sejam feitas e, com certeza, com a maioria que o governo Lula tem lá na Câmara, ele conseguia mudar isso rapidinho, se não quisesse mandar uma medida provisória, né? Simplesmente articulava com seus membros e tinham destituído isso. Então parece até que querem fragilizar mais ainda o poder legislativo, até para ver se passa aí um terceiro mandato, que seria uma coisa muito ruim para a democracia. Então é importante a gente saber que quem está no governo, que no caso hoje é o governo Lula, ele tem aquela maioria ali no Senado, ele tem a sua bancada na Câmara Municipal, poderia muito bem já ter retirado essas coisas, e não está aparecendo agora fatos lamentáveis em cima aí de um projeto que quer uma terceira eleição no Executivo. Até porque, se o próprio Lula assim não quisesse, não teria nem permitido que esse projeto entrasse. Então eles jogam para sentir, mas ainda bem que a população brasileira está aí na sua democracia, né? 25 anos, mais de 25 anos de redemocratização, e sabe que o caminho é alternância de poder. Eu já acho aí uma reeleição muito ruim. Geralmente um primeiro mandato é bom, na reeleição o segundo mandato sempre fica aquém do que se espera. Então eu acho que já é muito uma reeleição, e é importante que haja uma alternância de poder, né? Muda o círculo, muda os cargos comissionados, muda os ministros, secretários, muda toda essa parte há uma distribuição aí de renda, do que ficar aí certos partes de partido ou certos governos aí com 20, 25 anos dentro do domínio ali, seja do Executivo Municipal, seja do Executivo Estadual ou Federal, no caso de um terceiro mandato de Lula. Isso é muito ruim, é necessário sim uma distribuição de renda, e a alternância de poder é importante para isso. Você veja que, sem ser esse espaço agora de democracia, o maior espaço que nós tivemos foi no segundo reinado. E se você acompanhar, foi onde ocorreu todas as eleições bem direitinho, embora tinha o poder moderador, né, de Dom Pedro II, do Império, mas houve sempre alternância de poder. Então, a alternância de poder é necessário em todos os segmentos. Então, esse terceiro mandato e esse salário, essas coisas que estão acontecendo no Congresso, já podia ter sido resolvido muito antes, porque era até isso que a gente esperava do governo, do PT, do governo Lula, que era um governo que ganhou pela vontade do povo. Professor, isso é a reforma política. Essa semana a gente viu que foi tudo engavetado, ou seja, né, eles optaram para que a reforma fosse a partir de 2012. Né, que essa reforma tinha a lista, a lista, né, a lista que é lista fechada, ia ter também a janela para você mudar de partido, que essa daí ainda está em negociação ainda, e a gente vê que as coisas não acontecem porque os políticos não querem. O Congresso não aceita isso. Agora, quando eles querem, eles fazem. Por exemplo, o presidente da Câmara Municipal Federal, que é do seu partido, que é do PMDB, Michel Temer, voltou atrás no tocante às passagens internacionais para deputado, para parlamentar. O que é que cabe um deputado federal ir para o exterior? Com passagem paga pelo contribuinte. Porque ele tem que estar em Brasília, mas a pressão foi tanta da casa, né, do Zé Dias, daquela casa, que ele voltou atrás. Não é mais um. O Senado era a casa do escândalo. A Câmara também está vendo a casa do escândalo, vereador? É verdade, essas coisas ocorrem, mas ainda bem que a imprensa mostra, e a gente tem que se dignar, sim, né? Tem que se revoltar com esses acontecimentos. Mas o que a gente não pode é se afastar da política ou
passar para os nossos jovens, filhos, sobrinhos, que a política não presta, porque é isso que o mal político quer. Eles querem a lama, para permanecerem eles, para não se organizar a sociedade e lançar candidatos para mudar. Então, eles querem ali a lama para continuar naquele esquema, para colocar os filhos, netos e assim vai. Então, a gente tem que ter raiva, a gente tem que se revoltar. Ninguém pode aceitar esses fatos que estão ocorrendo, mas a gente não pode se afastar da política, porque se afastar, né, se ocorrer o afastamento, a gente vai ser governado por quem gosta daquilo. Então é necessário que a gente acompanhe e que a gente, ao contrário, incentive a juventude, incentive as classes sociais, incentive a comunidade a lançar seus candidatos, a modificar isso, porque nós temos tudo para modificar.